Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Vai, ô homem, ramo, o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Amor Sage, onde a gente fala sobre consciência e energia. E a gente explora esses dois temas tão fantásticos, tão prolíficos, tão cheios de desenvolturas através da senda do meio, através do caminho ascensional de indivíduos. Então é um prazer poder recebê-los aqui para mais uma das nossas reflexões. Deixa eu só arrumar aqui o meu fio, que ele está rosqueando em algo. Perfeito, desrosqueei. Então é um prazer poder receber vocês aqui. E hoje eu quero abordar, conversar com vocês sobre exatamente um desses dois pontos, um desses dois temas que são tão interligados e que em certos momentos se tornam até a mesma coisa e fica difícil saber o que é o que. Das energias. Um dos grandes desenvolvimentos que a gente precisa alcançar no nosso processo evolutivo, que é nesse processo evolutivo você já o enxergue como a própria ascensão em si, ou que é este processo evolutivo, este ponto do processo evolutivo no qual você está, seja apenas ainda vivências separadas do senso de ascensão. Vivências que tu escolheu vir passar aqui numa dada encarnação, sem nenhuma progressão maior que fosse poderosa ou construtiva o suficiente para te levar para isso que nós chamamos de iluminação e ascensionamento. Mas não importa, em qualquer ponto do processo evolutivo que você esteja, ou seja, em qualquer ponto que tu esteja na sua jornada de experiências encarnatórias neste planeta, algo muito importante nesse processo, durante todo esse processo que um dia vai acabar culminando no seu processo ascensional e na sua própria ascensão através da sua iluminação, é você se aperceber de como as energias conversam para gerar, para construir os eventos que você atravessa, quer no seu dia a dia, quer em uma década de vida, quer numa encarnação inteira. Então, eu já falei aqui no canal várias vezes, esse planeta, ele é uma escola de evolução que trata de nós entendermos como trabalhar com a energia num plano limitado de experiências, que é o plano da fisicalidade. Então, talvez a grande evolutividade que a gente busca vida após vida, experiência após experiência nessa roda reencarnatória, que sejam várias experiências numa única vida ou cada vida que você tem aqui constituindo-se como um grande arco experiencial, é entender o papel das energias em gerarem aquilo que a gente de fato acaba tendo como vivência aqui neste plano físico. É entender o impacto que as energias podem ter em gerar ou não certos desenvolvimentos. E é entender também o nosso papel de gerador, de originador dessas energias, e não só de gerador delas, apenas um emissor de energia, mas de como nós podemos conduzir essas energias e construir com base nelas e através delas exatamente o que nós queremos experienciar. Então, o teu grande papel aqui na Terra é entender quem você é como um ser criador, a partir do momento que tu passa a olhar tudo e todos, o que quer que aconteça na tua vida, o que quer que venha na tua vida, através do viés da energia. E com isso eu quero dizer, é quando tu não mais consegue enxergar os eventos como a Marinha fez algo A, que gerou a reação B do Joãozinho, que aí a interação entre as duas primeiras reações gerou uma outra ação do fulaninho C, e que aí produziu um outro resultado, que é o resultado D. Você não vê mais assim. Você já não vê mais as coisas na superfície.
que o que está gerando os resultados, o que está gerando as combinações de eventos, de circunstâncias, são as atuações, são os papéis dos personagens em pleno desenvolvimento, que são as pessoas com as quais você interage, ou que são os eventos exteriores que influenciaram as ações destes últimos. Você entende tudo num nível sutil. Então, não é que a Mariazinha tomou a ação A, que levou o Joãozinho a tomar a ação B. É porque a Mariazinha tem aqui uma inconsciência que está tendo um papel de emitir para a percepção dela de como reagir a uma situação, uma automatização, que então tem muito mais poder sobre qualquer real senso de racionalização que ela acha que ela tem naquela decisão. E essa automação é tão poderosa que faz ela acreditar que é ela que está no controle da decisão, que é ela que está realmente tomando a decisão de um ponto de vista mental e lógico, quando não, é apenas uma programação que está ali, emperrada, uma programação que vem ali sendo sedimentada há muitas vidas, há muitas encarnações, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, há muitas décadas ou há muitos anos nessa atual encarnação. E aí o Joãozinho, não é a primeira vez que ele encontra a Mariazinha, que sempre tem essa ação tal e tal. Ele já vem encontrando várias Mariazinhas há muitas vidas que agem exatamente assim, quando tal coisa assim acontece e assim por diante. Então tu passa a ver as pessoas e os eventos como realmente vazios de eles realmente poderem afetar decisões ou produzir efeitos realmente relevantes, porque o que está realmente produzindo qualquer coisa que a gente visualiza no físico nem parte dos seus reais autores ou movimentadores de ações, parte de um nível muito sutil, um nível que a maioria deles nem acessam, nem está apercebido que é realmente a área ou a parte que está gerando os comportamentos, as interações e o senso de personalidade que eles acreditam ter no mundo. Então, esse apercebimento de que tudo é energia e de entender os mecanismos, os dinamismos das energias e como estes se externalizam como os comportamentos, os hábitos, as vivências, as personalidades e crenças humanas, é a maior evolutividade que tu vai alcançar. Sempre foi necessário em qualquer ponto do planeta e agora neste atual momento planetário de transição se torna ainda mais relevante, se torna ainda mais premente, ainda mais necessário, ainda mais requerido, porque muitos de vocês que já têm algum pezinho na espiritualidade, em estudos esotéricos, em coisas alternativas, o que quer que seja, vocês já estão percebendo que as energias agora nem estão mais se mascarando atrás das inconsciências, dos hábitos sociais, do contrato social, por assim dizer, certo? As energias nem estão mais usando carapaças para camuflar que são elas que estão controlando o show. Todos vocês estão sentindo as energias, às vezes muito pesadas, muito fortes nos seus corpos, nos seus níveis emocionais, mentais. Então veja, a energia está se revelando. Ela está querendo dizer que se você não ganhar uma maestria dela, elas são aleatórias e elas vão pintar e bordar neste planeta. E é o que está acontecendo. Na verdade, é o que sempre aconteceu, é que as energias nunca conseguiam vir à superfície da consciência coletiva. Então elas se expressavam através desses expoentes, através das máscaras, através de qualquer estrutura racionalizada que um grupo de pessoas, ou pelo menos uma pessoa, conseguisse entender. Agora não, elas estão vindo puras e brutas à superfície do planeta. E quando eu falo superfície do planeta, é mais do que a superfície geológica, tá? De terreno. Eu estou falando a superfície do coletivo consciente. Ele mostra o quanto o coletivo consciente, ou o consciente do coletivo,
está despreparado para lidar com essa matéria-prima em aspecto bruto. Então, assim, uma das maiores evoluções que tu pode ter, tá? E lembre, gente, evolução é uma palavra neutra, não necessariamente uma evolução pode ser para algo melhor ou positivo. Há evoluções para algo negativo, certo? O nosso país, por exemplo, evoluiu para algo negativo nos últimos anos em muitas áreas, em muitos níveis, não só político, tá? Na verdade, o nosso país vem evoluindo para algo pior, né? Desde o dia, né, que nós tivemos uma independência, certo? E essa independência já não gerou imediatamente uma república. E é por isso que nós somos, acho que, o único país, ou um dos poucos países, que nós temos duas datas diferentes. Uma data para a independência e uma data para a proclamação da república. Porque em outros lugares, esses dois eventos foram convexos, a palavra, eles foram simultâneos. A independência logo levou a uma república. Então, assim, a gente se tornou independente da monarquia, né? E aí a gente já adentrou um sistema completamente diferente do opressor, que antigamente nos controlava. Aqui não, né? Acho que foi o único lugar no Brasil onde a independência do colonizador nos levou para um sistema que é o mesmo sistema imposto pelo colonizador. Então o Brasil, acho que foi o único lugar que, depois de uma independência, teve uma monarquia. Né? Então, assim, desde o momento em que esse país não conseguiu produzir o processo total de independência, né? Da independência teve um delay, né? E o que era para ter acontecido aqui na independência, que era a república, só vai acontecer depois, e teve esse intervalo, né? Esse miolo, tá? Desde então o nosso país já vem não evoluindo, né? Já vem evoluindo para algo negativo, e tem coisas que estão dando seus frutos agora, tá? Então alguns chamariam isso de devolução ou devoluir. Não, mas a evolução aqui, quando a gente fala que evolução não necessariamente é algo positivo, pode ser para algo negativo, é a evolução da maximização de todos os nossos pontos sombra, de todas as potencialidades que continuam escondidas nas nossas sombras coletivas, isso eu estou falando agora a nível nacional, e que então essas potencialidades se cansaram de ficar ali esperando para serem usadas, e elas se autodesconstruíram dentro da própria sombra e tornaram verborosidades. Então, é quando a sua potencialidade, ela viu que ela não vai atingir a potencialidade se ela esperar a luz do ser, da consciência do ser vir, iluminá-la e trazê-la para o consciente. Então, a própria potencialidade, ela tem uma certa consciência própria, ela se entrega ao próprio meio, de fato, ela desiste de si mesma, a potencialidade. Tá? Ela vira a casaca, ela passa pro lado negro da força, por assim dizer, né? E ela vira uma despotencialidade, que em relação, ou pela perspectiva da sombra que a abriga, é uma potencialidade. Então, nós podemos sim evoluir negativamente. Então, assim, a gente tá vendo as nações do planeta, a gente tá vendo o quão bem, antes desse momento crítico do planeta, o quão bem, a nível individual de cidadão e a nível coletivo, de Estado-nação, as pessoas entendiam qual é a relação do seu país, da sua história, ou de si mesmas, ou individualmente com a energia. Então, assim, eu tô até pensando em titular este vídeo aqui coisas que impedirão o seu ascensionamento nessa vida. O tema que eu queria colocar para esse vídeo é por que você não vai completar a sua ascensão na sua vida. Né? Na sua vida não. Por que você não vai completar a ascensão nesta vida? Porque se você não olhar tudo como energia se movimentando, ou se você não passar a enxergar tudo como uma interação entre várias energias, ou uma interação energética, vai ficar difícil você atravessar toda a camada de ilusão que é a experiência nessa vivência física e você olhar as coisas pelo que elas realmente são. Então aqui, a primeira coisa que eu estou tentando passar nesses primeiros 15 minutos de vídeos é a sua falta de apercebimento profundo
e de superfície, porque foi trazido para a superfície, e predominante, e preponderante, e coeso, e tanto periférico como 360 graus de visão, e coerente, e conciso, e constante, de que tudo é energia. E essa é a única maneira de você enxergar tudo que pode se constituir como uma interação nesse plano físico. É o que vai te impedir de você completar a sua ascensão nessa vida. Não dá pra vocês ainda encaram algo energético apenas se algo da espiritualidade. Mas você esquece lá, quando você chega na casa dos seus pais, ou você chega na casa dos seus avós, ou você vai visitar aquele amigo com a mãe chata, de que aquelas pequenas coisinhas, sabe, que puxam os seus botões, e você fica se engajando e acreditando ali que é porque a pessoa não te entende, ou que a pessoa não poderia ter uma crença assim, e você realmente entra naquele jogo. É nesses momentos que você tem que trazer a consciência. Isso aqui é uma interação de energias. O que realmente está acontecendo debaixo do pano aqui? Por debaixo dos personagens que estão interagindo, se degladiando. Vocês tão facilmente se esquecem disso. E se vocês se esquecem, então isso não se automatizou, mas a gente também não quer automatizar essa consciência de energia. É algo que você tem que praticar, você tem que viver, Na verdade, isso emana do seu ser. Porque o seu ser, ele é o completo, ele é o todo. O seu ser, ele só entende energia. O teu coração, ele entende energia. Ele não entende palavras, ele não entende narrativas humanas, ele não entende configurações de acontecimentos humanos. Então, um dos motivos do porquê você não vai completar sua ascensão nessa vida é porque tantos de vocês ainda se prendem ao que os teus olhos podem te dizer, aquilo que tu pode ler em livros ou na internet, aquilo que tu pode ouvir de terceiros ou de outros, e menos nesse senso interior de ler as energias e de se aperceber que tudo está emitindo uma energia e tudo está conversando com você através da energia ou energeticamente, ok? E, por exemplo, esse vírus que está aí, ele está conversando com a humanidade. Esse vírus é o grande extraterrestre, certo? Ele é o extraterrestre. Você já parou para pensar que a gente pensa em extraterrestres como seres descendo de uma nave, pousando lá no gramado da Casa Branca e se apresentando para o mundo? E se o extraterrestre for um ser minúsculo, invisível? E que está contatando as pessoas, assim, nível pessoal, né? Porque, veja, até os cientistas estão espantados, né? Com um vírus que tem um spike que produziu, acho que, 50 mutações. É isso? Entre 12 e 50 mutações? O nível de mutações. Nem parece um vírus do planeta Terra. E aí agora eu digo para vocês, se vocês entendessem então o que é energia, vocês entenderiam que vocês que estão ascensionando, já estão praticando produzir a sua própria luz, o ressoar da sua luz, e outros mestres, quer dizer, pessoas que já atingiram a sua iluminação e continuam no planeta, e por isso são mestres ascensionados, e outros que estão chegando ao planeta. Esse tanto de luz que tem aqui, esse tanto de holofotes refletindo a luz consciencial deles, é o que causou o coronavírus. Sabia que eu e você causamos o coronavírus para a humanidade? Não se odeie por isso. Gente, é isso que está acontecendo. Imagina que a humanidade é o planeta Terra, porque a energia coletiva da humanidade não termina só lá quando a gente chega no último humano que completa o número de 8 bilhões de pessoas. Entendeu? Essa energia que a gente fala que constitui o todo da humanidade continua se entrelaçando com as energias planetárias, geológicas, físicas, astrológicas, meteorológicas. É tudo uma grande malha de energia única. Pense bem, nós estamos sobrecarregando esse sistema Terra com luz, com consciência, como não acontece há séculos aqui. Há milênios, na realidade. Nunca houve tantos seres tão apercebidos da sua maestria e da soberania, nunca houve tantos acordando para essa necessidade, que não é necessidade, é o caminho natural, é o único caminho que existe de recobrarem a emissão, o luzir máximo dos seus potenciais.
Então, esse sistema, a Terra não está acostumado com esse tanto de luz, com esse tanto de consciência. E quando um sistema ele não está acostumado com algo muito diferente dele, ele rejeita. Ele rejeita, ele entra em colapso, certo? Pensa, vocês mesmos no processo ascensional de vocês podem ver que quando vocês começam a fazer as sadhanas, para quem está na mentoria, ou para quem fez as sadhanas meio pela metade, que foi o pouquinho que eu compartilhei publicamente aqui no YouTube, quando você começa a fazer práticas espirituais, você começa a ver que você começa a ter sintomas físicos no seu corpo. Por quê? O teu corpo físico ele não está acostumado a ele ter essa interação com o espírito. Então, às vezes, vocês ficam com... alguns chamam até de gripe espiritual, né? É a gripe espiritual... certo? Ou resfriado espiritual, às vezes dor no corpo e tal, porque o teu corpo físico é totalmente fora de referência para ele, ter esse contato próximo com o espírito. Agora, é basicamente isso que vocês passam a nível pessoal na ascensão que está acontecendo com a espécie humana. Nunca houve tanta luz, tantos seres ancorando luz aqui nesse planeta, direto do plano físico. Então, essa malha energética que compreende muito mais do que apenas a espécie humana começou a entrar em colapso. Ela começou a passar por mudanças no nível quântico, no nível atômico. Estou falando toda a malha, tudo que está dentro do planeta, tudo que constitui o planeta Terra. E aí, como um resultado desse overload de luz aqui, gerou-se um vírus que nunca se viu antes, que é louco, tá? Porque você já percebeu, quando você faz o seu trabalho consciencial de interiorização, você já viu que começa a vir para a superfície um monte de coisas que você não enxergava sobre você? Começa a vir para a superfície várias sombras, várias coisas obscuras, várias coisas feias, certo? Você às vezes tem momentos que você acha que você não vai conseguir completar a sua ascensão, que você não vai aguentar passar por esse processo de acordar espiritual. Não é assim? Não é muito sobrecarregador? Então é o mesmo que está acontecendo no sistema Terra. Entendeu? É o mesmo que está acontecendo no sistema Terra. Tem tanta luz aqui que parece que essa luz da consciência, gente, acordou coisas que estavam adormecidas aqui, potenciais de energia, e aí acabou acordando ou fazendo a energia se virar de tal maneira que constituiu esse vírus. Certo? Então, é mais ou menos assim. Pensa que quando você recebe a luz do éter começa a puxar o seu corpo físico para ele passar por um update, certo? Por um realinhamento, um redesenho de todas as energias de como esse corpo se comporta. E a nível planetário e coletivo, a luz que você e eu estamos ancorando, e quando eu falo de luz, gente, é luz no sentido abstrato, é o contato com o espírito, a consciência mais elevada. Essa consciência elevada de cada um de nós que ressoamos ela, fez essa malha energética, que é uma junção de tudo que tem aqui no planeta, incluindo a espécie humana, a natureza, gerar algum agente aqui dentro do planeta para puxar os seres humanos para evoluírem, tanto espiritualmente, porque essa experiência de uma pandemia traz muitos ensinos espirituais, muitas evoluções de percepção de ver a vida, mas também para evoluírem geneticamente, biologicamente. É por isso que esse vírus está aqui. E muitos, né, e é praticamente... Alguns pensavam no joio e no trigo, né, de uma maneira bem simbólica quando Jesus falava. Não! É um vírus que está fazendo essa seleção, certo? A seleção, assim, não é de quem é melhor ou pior. É uma seleção de quem vive, de quem fica pro próximo capítulo da Terra e de quem sai fora. De quem não continua. É claro que tem muitos outros parâmetros e níveis para decidir quem fica ou não. Mas o que eu tô querendo pontuar para vocês, pensa, esse vírus, ele é uma manifestação, ele é uma resposta energética desse sistema Terra estar sendo inundado com muita consciência mais elevada, como nunca antes se viu. E geralmente os lugares que tem mais dessa consciência, com raras exceções, são os lugares que vai ficar mais visível as coisas horríveis e horripilantes e horrorosas. Tá? Então, por exemplo, o Brasil, né? Olha quão frágil a gente está vendo que é a nossa política já há muito tempo, quão frágil a gente está vendo que são... É o nosso senso de nação, de democracia jovem, né? A gente vê barbaridades em todos os setores da sociedade brasileira. Por quê? Porque tem muitos seres humanos acordados aqui no Brasil. Quer dizer,
Na verdade, não são muitos, assim, se for comparar o que seria requerido para esse planeta ter uma mudança definitiva para melhor. Mas o pouco de seres humanos que estão acordados aqui no Brasil estão muito bem acordados. E a luz que eles ressoam tá tirando de debaixo do pano já há muito tempo toda a sujeira. E tem muita sujeira do Brasil. E fica vindo para cima, e fica vindo para cima, e fica vindo para cima, e fica vindo para cima. Coisas que são centenas de anos que a nação não trata e não pôs o dedo na ferida e cuidou desses pontos. Como eu disse, há exceções. Há países como o Afeganistão que estão nos seus próprios processos energéticos bem pesados, porque aquela população, uma grande parte dela, com exceções, continua a escolher aquelas experiências de alma de violência e de sofrimento, e daí por diante continua. Não tem nada a ver porque haviam muitos seres acordados lá e produziram essa resposta negativa, por assim dizer, né, do Talibã agora tomar conta do país. Mas o que eu tô querendo dizer, gente? No geral, quando tu começa a se aproximar do espírito, de camadas de consciência maiores, a primeira coisa que vai ficar visível para você é quanto de coisa errada tem em você, quanto de coisa que não tá funcionando e de quanto de coisa que tem que mudar. E não é o que tá acontecendo com o planeta? Não é o que esse vírus, um agente físico, está fazendo? A humanidade vê o quão não cooperativistas nós somos, o quão a gente não sabe trabalhar em grupo, ou em sociedade, ou como uma sociedade global, o quanto nós estamos interessados nos nossos interesses próprios, né? As pessoas que vão pra rua e não usam máscara, né? O quanto nós não ligamos para a vida do próximo, né? Enquanto a gente quer acreditar em fantasia, teorias da conspiração, tá vendo? É porque o planeta está entrando em contato com consciências superiores. E antes de a gente poder se juntar a essas consciências superiores na luz que essas próprias emanam, ou seja, que a gente comece a emanar a nossa própria luz, a luz que vem dessas e se assenta aqui está revelando o quão escuro nós estávamos. Então é isso. O coronavírus não é uma pandemia de saúde, assim parece pela narrativa física, mas se você entender energeticamente, ele é uma pandemia consciencial. Ele está mostrando todos os pontos onde a energia está congestionada nesse planeta, em todas as áreas. Tanto que ele é algo de saúde, né, pelo como a gente entende aqui no plano físico, mas ele está afetando coisas como a economia, que não tem nada a ver com saúde. Você vê como a gente é um sistema todo interligado. Ele afeta uma bolsa lá no Japão, afeta a bolsa na Dasc, em Nova York, afeta a bolsa de valores aqui em São Paulo. Então, entendam isso. As coisas não são como tu enxerga no mundo, ou como dizem pra você, ou como qualquer ser humano, por uma breve observação, consegue notar. As coisas já são, as coisas que chegam pra você já são uma formatação em aspecto de holograma, é uma visão construída, tá, de interações energéticas. Então é esse computador Terra organizando os fluxos de energia que ele está recebendo e organizando em padrões, em templates para que a gente consiga entender. Então assim, o planeta Terra, ele sabe, não tem como ele explicar para todos os autômatos que constituem o software que ele é, de que ele está sendo inundado com uma nova programação. Não tem como explicar isso porque tem muitas religiões diferentes e crenças diferentes e maneiras de ver a vida. Então, peraí, como que eu traduzo isso para a linguagem dos autômatos que fazem eu ser esse software? Eu tenho que pegar um ponto em comum que vai fazer todos os autômatos entenderem que tem algo mudando na malha de energia. Vou pegar algo que globalmente vai ser entendido. Algo que afete a todos. Vou criar um vírus. Pensa, o planeta Terra, como esse software que ele é, esse computador que ele é. Vou criar um vírus. O vírus não vai ter um problema de, sabe? Vai chegar em todos os lugares rápido. E as pessoas vão saber, mesmo que elas não consigam verbalizar, de que tem alguma coisa mudando nesse planeta. A coisa mudando somos eu e você. Seres que estão deixando a gente receber informação direta de outros sistemas, de outros softwares, não ficar esperando
a área central do software no qual nós estamos, nos dar em conta-gotas o que esta nos quer dar. Nós estamos fazendo as nossas próprias interações, as nossas próprias conexões. Mas se você não se aperceber disso a todo dado momento da tua vida, daqui pra frente, você não vai conseguir terminar de ascensionar nessa vida. Se você achar que o coronavírus é apenas o coronavírus. Veja, quando eu falo se você achar que é apenas, ou é para você ir para o outro espectro e achar que ele é o coronavírus porque alguém projetou ele no laboratório, ou porque tem uma agenda conspiracionista de controle, não. Quando eu falo que o coronavírus não é apenas o coronavírus, eu quero dizer, ele é apenas um reflexo da malha energética planetária, que somos todos nós, porque tudo é energia. E de como esta malha está recebendo novos insights, novos inputs, novos anseios energéticos. E essa malha está recebendo mais energia do que ela assim entenderia de que ela necessita. E ela não está sabendo lidar com essa energia. Porque a maioria dos seus autômatos, daqueles elementos que constroem esse software, essa malha, não foram treinados, não estão abertos para absorver essa energia. Então essa energia tem que correr para algum lugar. Ela tem que ganhar vazão por algum lugar, ela tem que entrar nesses autômatos que é cada ser humano de alguma maneira. O vírus está fazendo isso. O vírus está fazendo isso. Né? É engraçado, esse vírus, ele é um vírus respiratório, que entra pelas vias respiratórias, às vezes ele ataca áreas do teu corpo que não tem nada a ver com a área respiratória, com o sistema respiratório. E aí você vai ver que ele afeta outras doenças, ele desenvolve outras doenças que já estavam ali latentes no corpo das pessoas. E o que são essas doenças? Lugares que estavam com energia estagnada, na bioenergia da pessoa, ou em algum chakra, ou em algum para-órgão da pessoa, que é um órgão que ele é metade etérico e fisicalizado, que ainda a medicina moderna não entende, e o vírus foi lá. Ele foi lá mexer exatamente onde a energia estava estagnada. Aí você vê esses relatos aí de pessoas que depois pegaram o coronavírus, não volta mais o olfato, não volta o paladar, ficam com outros problemas médicos pelo resto da vida. Não é que ficam com outros problemas médicos, os problemas já estavam todos lá. É que não tinha nenhuma energia forte o suficiente para fazer esses problemas pipocar. E aí veio um vírus que consegue entrar no teu corpo e exatamente nos lugares onde tem coisa adormecida ali, que talvez levaria muitas décadas para surgir, mas continua ali. E faz pipocar todos os problemas. Todos os problemas de saúde que você tem capacidade para ter e que você ficou alimentando pelas suas inconsciências, pelas energias que você ficou guardando dentro de você. Então, esse vírus está fazendo um trabalho, gente, incrível. Vamos ser sinceros. Incrível. Ele está fazendo a humanidade pelo menos se tocar, mesmo a pessoa mais adormecida, de que tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa acontecendo nesse planeta. Eu não sei o que é, mas tem. E alguns de vocês ainda acham que é ruim que o vírus está acontecendo. Na verdade, que bom que está acontecendo. Pela primeira vez tem alguma coisa mudando nesse planeta. Porque o ser humano ele gosta muito de padrão, ele gosta da vidinha dele daquele jeito. É o capitalismo daquele jeito, é a lei da demanda, é sempre tudo do mesmo jeitinho. Que bom, esse vírus veio para mudar as coisas, para tirar as pessoas das suas inconsciências, das prisões que criaram para si mesmas. E às vezes a prisão era tão grande que quando a pessoa saiu, ela saiu tão rápido dessa prisão que saiu até do planeta, né? Desencarnou. Então temos que ver as coisas de um ponto de vista energético. Então é isso. Então assim, se você, sem ser pela experiência da pandemia, você percebeu que tinha algo diferente, algo metafísico, algo maior, aí você começou a se trabalhar espiritualmente, mas aí você estacionou? Ah não, eu só queria recobrar aquele espaço de equilíbrio na minha vida, aquele senso de controle. E agora tá bom, você só quer fazer o básico, você quer continuar fazendo o básico. Não, eu já passei pela experiência, Charlie, de entender que energia tem algo má. Ah, se segura. Se segura. Então você não entendeu. Não era para você vir procurar espiritualidade, para você entender, para você procurar um porto seguro, onde você pode se segurar de novo. Se você agora na transição planetária, você quer se segurar em algum lugar, em alguma coisa, você está com medo então. Você está com medo de largar. Você ainda não se garante, você ainda não conheceu o seu real eu.
Então agora você está se amparando. É na nova profissão que tu conseguiu, porque você manifestou um pouco de abundância através de práticas espirituais. Você quer se assegurar agora nas novas oportunidades que estão se abrindo na tua vida, que você também meio que você confere isso, ou você diz que você deve isso depois que você se aproximou da espiritualidade. Você quer continuar desenvolvendo isso, essas coisas que a tua alma magnetizou para você. Mas assim, então qual que é a diferença diante de você acordar? Você, estava interessado em conhecer mais do espírito, contanto ou até o ponto de que te levasse a você poder rearrumar, reorganizar as coisas direitinho apenas num novo contexto. O ser humano, ele tem isso. Ele não entende quando a mudança vem. A mudança vem, é para isso mesmo, para a mudança. Aí ele tenta, né, ele passa pela época de turbulência, e depois ele se acostuma na própria turbulência, e aí o ser humano tem a capacidade de adaptabilidade, que ele cria um novo sistema dentro da turbulência ou após a turbulência. Que o sistema está apenas num novo contexto, ele é uma reusagem, é uma nova roupagem de algo que ele fazia antes do momento de turbulência. É apenas que agora está no após-turbulência, mas ainda é a mesma coisa. Então, se você está fazendo isso, você não entendeu por que você está acendendo, por que as coisas estão acontecendo no planeta, por que tu passou pela turbulência na tua vida. Hora de acordar. Hora de acordar, porque vai chegar uma hora nesse planeta que vai ser turbulência atrás de turbulência. Quer dizer, para muitas pessoas já está sendo. Você não veio aqui para você ter uma vida bonitinha. Você veio aqui sim para viver, mas não para ter uma vida bonitinha. Nos padrões, tudo controladinho, tudo você sabe onde se encaixa. Principalmente nesse momento de transição planetária. Você veio aqui para entender a sua relação com energia. E energia não dá para você cair num comodismo. Para você ser um mestre das energias, você tem que estar sempre se reinventando. Sempre se reinventando. Sempre se reinventando. E se reinventar deve ser a sua única temática. Com isso, eu quero dizer a última coisa desse vídeo. Talvez eu tenha que fazer uma parte 2 desse vídeo, porque você não vai completar a sua ascensão nessa vida. Na verdade, alguns de vocês vão falar, não, Thiago, lógico que eu vou completar. Eu vou completar a ascensão nessa vida. Mas assim, eu estou falando, por que você não vai completar? É meio quase assim, é uma afirmação, mas é meio para instigar você mesmo. Será que você ouve essa afirmação que é o título desse vídeo e você fala, tudo bem se eu não completar, eu volto aqui de novo. É sério, você volta aqui de novo? Você fez um puta planejamento antes de se encarnar aqui para você poder completar isso nessa vida? É porque as coisas meio que engrossaram, ficaram um pouco difícil, tá indo diferente do que você quer acreditar que tem que ser. Agora tu tá querendo exetar pela porta do fundo? Aí você chega do outro lado de lá, aí você tá insatisfeito, eu não completei de novo a minha vida, aí tu reclama pra Saint Germain, tu reclama pros mestres, e aí a gente ri da tua cara. Porque, cara, mas você tava lá embaixo, por que você quitou? Por que você caiu fora? Então assim, o ser humano ele tem essa inconsciência, sabe? Muitos de vocês, mesmo antes de vir para uma vida da ascensão, em outras vidas, que não era a vida em que você ia ascender, vocês querem fazer várias coisas no plano físico e quando chega no plano físico, vocês desistem quando as coisas ficam difíceis. Vocês desistem porque vocês estão cansados, sei lá o que vocês estão. Vocês ficam enfadados, não sei. E aí vocês ficam frustrados quando vocês chegam do lado de lá que você não completou. Vocês preferem desperdiçar o tempo de ter que ir para lá, ter que replanejar tudo de novo, aí voltar aqui no esquecimento, aí fazer todo o acordar de novo, um certo momento mais tarde na tua vida, quando tu estava aqui. Tu estava aqui. Então, assim, gente, esse é um padrão. Vocês trazem padrões de muitas vidas. Esse é um deles. O padrão de descer no físico, quer fazer várias coisas e aí você não consegue completar, só que você não continua tentando. Você acredita que você realmente falhou. Quando você já está no físico. Você se deixa ser derrotado. E aí você tem que voltar. Tem que ir pra lá, e você choraminga, papapá, e tem que voltar tudo de novo. Então nessa vida você tá aqui, por favor, vamos completar a sua ascensão?
Vamos completar a sua ascensão. Você está aqui. O momento é agora. As coisas estão acontecendo agora. É aqui. Muitos de vocês, por exemplo, vocês decidem terminar uma vida, uma encarnação no planeta. E vocês pensam em termos de descansar do lado de lá. E vocês vão lá, vocês ficam 100 anos descansando lá em alguma área do plano espiritual. Para ir voltar para cá. Porque para você é muito assim, nossa, já tem que voltar direto para uma outra vida. Quem disse que para você descansar dessa vida, digamos, difícil que é aqui no físico, você precisa ir descansar lá, em algum lugar da órbita do plano espiritual? Por que já não descansar aqui agora? E você descansa na hora que você permissiona. Você não resiste mais nada. Vem alguma coisa para você que o teu eu humano, a tua personalidade não gosta, não ressoa, mas veio, tu aceita. Tu não fica perdendo tempo em tentar racionalizar. Não, mas eu não aceito, eu não ressoo. Como que você não ressoa? Veio até você. O evento veio até você. A pessoa, a experiência, como que não ressoa? Nada vem até você que você não tenha magnetizado. Então aceita. Mas vocês se compondo barreiras, vocês se compondo portas, vocês ficam e vocês não entendem porque vocês não completam a sua ascensão. Então isso mostra, isso liga com o ponto 1 desse vídeo, que vocês ainda não entendem a energia, não são mestres da energia. E por isso que realmente para alguns é uma instigação, o título desse vídeo, para ver como que está a sua relação com a sua ascensão. Eu gostaria até que alguns de vocês que lutassem, não, eu vou completar, Thiago. Ou aqueles que já estão no marasmo total, é isso, acho que é a opinião do Charlie, eu não ressoo, e é isso. Esses segundos que é o triste. E porque alguns de vocês realmente não completarão a ascensão nessa vida. Por causa de tudo isso que eu estou elencando aqui. Mas agora, nesse vídeo, eu quero trazer uma última coisa. Quando a gente entende tudo a nível de energia, a gente percebe que tem muito mais do que apenas a pandemia acontecendo. As quebras das bolsas de valores, o chamado reset financeiro, a fome e os desabrigados, as reuniões a portas fechadas, as novas coalizões políticas, o que quer que seja. Sinta um momento. Há coisas incríveis acontecendo nesse planeta, nesse exato momento. Você consegue sentir? Incríveis, incríveis, incríveis. Há uma semente, por exemplo, uma dessas coisas há uma semente que está finalmente pronta, depois de séculos, para ser germinada, para germinar, para aparecer a primeira folhinha por cima da superfície do solo. Há histórias nesse planeta que nunca foram contadas como deveriam ser, ou nunca nem foram contadas em qualquer forma ou médium, que estão finalmente desabrochando. E essas histórias mais desapercebidas, relegadas a segundo, a terceiro plano, são as reais histórias que sustentam o desenvolvimento da humanidade. Sinta quais histórias poderiam ser essas. Vamos fazer um exercício de energia aqui agora? Sinta. Sinta. Eu vou agora compartilhar com vocês o depoimento de apenas uma dessas histórias que estão se desenvolvendo a pleno vapor, com uma série de personagens, com uma série de seres envolvidos na construção dessa história. História essa que está desabrochando agora na história da humanidade como resultado das energias planetárias excelsas, como resultado das energias muito sublimes, de muitos níveis de alta consciência que têm inundado esse planeta. Para vocês vislumbrarem que tem algo muito maior do que as mudanças na superfície da sociedade humana que está a acontecer. Uma dessas grandes histórias que está sendo incrivelmente beneficiada por esse momento de transição planetária é algo que nós chamamos de semente crística. Eu vou compartilhar agora com vocês um desses expoentes, uma dessas pessoas que está envolvida com essas histórias
estão recebendo o suporte do qual necessitam, com as energias que a transição planetária traz, neste exato momento da história da humanidade. Sinta, as reais coisas que estão acontecendo nesse planeta não são óbvias. E o depoimento que vocês observarão agora é apenas um excerto muito pequeno, um depoimento breve. Revelam que as reais, grandiosas coisas que definirão os rumos da humanidade não estão nos holofotes, não estão sendo cobertos pela mídia, não é algo que talvez você observe nem nos relacionamentos diários entre pessoas. São coisas muito sutis, acontecendo no silêncio, mas reverberando na energia do todo. Acompanhe agora apenas uma dessas histórias e sinta o que essas energias que estão produzindo tantas coisas boas para um certo número de pessoas, como a energia da ascensão, mas que no geral está produzindo tantas coisas vistas pela maioria da humanidade como ruins, também está produzindo isso que você assistirá agora a seguir. Acompanhem esse depoimento. Olá, estou aqui novamente. Bom, vamos lá. No dia 11 agora de novembro, vou datar, né, no ano de 2021, através de uma canalização feita pelo mestre El Soto, a Mãe Maria me solicitou fazer este vídeo e a dizer e a relatar
qual que é a minha experiência e sensação de ser uma guardiã da semente crística. Naquele momento fui pega de total surpresa e espanto, confesso eu, e mesmo assim meu lado humano disse mais alto, e assim, antes de dormir naquela noite, eu questionei e perguntei para a Maria, ok, se é você mesma, eu uso a palavra você com ela, que está me pedindo isso, então, por favor, me dá um sinal, para que eu não me sinta louca ou perdida com tamanha responsabilidade que você está me pedindo para fazer este vídeo. E ela me ouviu, e ela me atendeu de bate e pronto e me enviou naquele mesmo dia, enfim, de madrugada, um sinal. Não vou dizer o sinal que ela me enviou, porque cada um tem uma particularidade, um jeito de conversar ou ouvir os sinais dela, né? Então, vou deixar em aberto aqui a não especificação, para que isso não interfira também no seu processo. Como sei que é ela, né, que me deu esse sinal? Antes desse processo todo, de março de 2020, que a gente está passando pelo processo do movimento de ascensão que a gente está inserido, eu olhava para aquele sinal há meses antes acontecendo e eu achava, nossa, o que é isso? Né? E aí depois ele se repetia. E aí não entendia o contexto daquele sinal, até que tudo me foi esclarecido e que eu estava adentrando no processo de ascensão. E eu sei que hoje, para mim, é um caminho sem volta, que eu mesma defini para mim, que é o caminho que quero e eu devo seguir. Não foi por acordos com ninguém dessa minha escolha, mas porque eu acredito ser o mais correto para mim e um senso de responsabilidade para todos aqueles que virão atrás de mim, os que estão ao meu redor, que fazem parte desse plano maior, que eu ainda estou tentando desvendar, o melhor, sentir em ser, né? A gente não deve tentar rotular esse processo de ascensão e apenas seguir o processo e deixar ele ocorrer em nós. Contextualizando um pouco da minha vivência, desde muito pequena, fui muito responsável e ainda me sinto muito responsável. Isso é um peso. Ser responsável, como o Charlie uma vez falou, você tem 120% de comprometimento, você tem que passar para ter 90%. Não lembro bem a palavra, não era bem comprometimento, mas esse engajamento todo, né? Então, se uma tarefa é me dada por terceiros, por outras pessoas, eu vou fazer com que tudo isso ocorra e seja cumprido. Eu costumo assimilar aquele filme da Mulher Maravilha, 1984, que às vezes eu me sinto com uma pedra de citrino. Não quando a pedra se torna o cara, mas sim a pedra em si. Quando alguém segura em mim, olha nos meus olhos e pede, por favor, peça um pedido, e a pedra vai lá e resolve. Às vezes eu me sinto essa pedra. E é um peso, confesso eu. Enfim, aí com esse certo comprometimento e senso de mais pura responsabilidade, me vejo hoje sendo essa guardiã. Confesso ainda que estou assimilando as informações, porque cada dia me dá uma nova informação de tudo isso que estamos passando por esse momento de ascensão planetária. Requer muito cuidado e discernimento daquilo que realmente possa ser passado adiante, né? O que eu posso passar adiante hoje aqui, né? Então, pontuando, ser guardiã, ao meu ver, foi e é um processo de ser chamada e atender a esse chamado. Saber ouvir as informações e saber conduzir de uma forma que elas possam ser mais claras e objetivas possíveis. Hoje me baseio e acredito que o Bill, né, quem leu algumas histórias de Atlântida, enfim, o Bill, o Éter que a gente conhece, ele está para a gente servir ele
e não ele estar servindo a gente, né, para os nossos egos e anseios. Então, assim, tudo isso faz parte de um chamado maior, onde a gente precisa parar, respirar, ouvir a voz e trazer essa força interna que há dentro de nós, que nos impulsiona para o nosso caminhar. Bom, para eu estar fazendo esse vídeo hoje, eu estive doente, vamos dizer assim, né? Ou debilitada, não doente, mas um pouco debilitada, com uma sinusite muito forte. E essa sinusite, ela conseguiu tirar totalmente meu raciocínio. E eu não conseguia raciocinar, pensar, trabalhar, nada. Eu apenas fiquei parada por 2 semanas, deixando receber o que eu tinha que receber, como a gente brinca aqui entre o nosso grupo, a receber os downloads, né, as informações que chegam até mim sem um filtro nenhum, né? E recebendo não só através de mim essas informações, mas também ouvindo e entendendo que aquele outro que está do meu lado também canalizou algumas informações e passaram para mim. E aí a gente vai depurando todos os seus significados. Então, mais um ponto. Então, ser guardiã é trazer à tona e solicitar que todos nós possamos ter atenção aos pequenos detalhes e sinais que estão sendo passados para nós diariamente. Eu costumo, todos os dias, enfim, tomar nota, escrever, fazer um diário de tudo que acontece mesmo comigo. Porque tem questões que eu vivi lá em 2016, quando eu tomei a decisão quando eu soube que eu posso sim ascender. Então, desde 2016, eu venho testando essa teia, né? E aí eu vou entendendo essa narrativa que eu estou inserida e aqueles que estão ao meu redor também. Ser guardiã, desculpa, é transmitir o recado de Mãe Maria e afirmar que Cristo já vive entre nós. Ele está aqui ao nosso redor, seja em qual lugar que ele esteja, mas reforçar para que você pegue essa energia que já circula entre a gente e que siga os ensinamentos que ele já nos passou, que somos a semelhança do Deus Pai Criador. Que não há distinção alguma de nós para com ele e que não tememos, que não precisamos temer ou ter medo de prosseguir no caminho que se virá. Então, confie. Confie no seu processo de ascensão, confie na energia que nos eleva, que nos impulsiona para frente. Ser guardiã é também acreditar no invisível e saber que não há dúvidas de que nossos dias melhores já estão aqui. Então, peço uma reflexão para todos, né? Para quem está ouvindo esse vídeo. Olhar para trás e ver o quanto você já andou, né? Quanto você já passou e o quanto você hoje é uma versão melhorada de si mesmo. Então, para fechar esse vídeo, eu sabia que desde pequena havia algo diferente em mim, mas eu não tinha definições ou nomenclaturas para taxar a tudo isso que vivencio. Hoje, tudo está sendo me mostrado aos poucos, de como continuar guardando e conduzindo para que os próximos passos sejam orquestrados de uma maneira singela, singular, que traga conforto para todos os corações e almas sedentas de alívio, assim como o meu coração necessita desse alívio. Muito obrigada. Muito bem. Vocês acompanharam a história de uma guardiã da semente crística. Eu tenho certeza que esse depoimento vai te trazer muitas perguntas ao que isso se refere. Como as energias planetárias estão causando tanto caos quanto uma nova consciência, uma nova temática, uma nova pegada na espiritualidade, por exemplo, como o canal do Charlie, podem estar produzindo esse tipo de coisas ou essas coisas aos quais esse depoimento desta pessoa aludiu.
né, ao qual alguns pontos aí a Estela aludiu no seu depoimento. Mas é isso, eu compartilhei esse depoimento só para que vocês sintam. Nada é óbvio. Tem algo muito maior acontecendo por detrás de tudo isso que vocês estão observando no nível superficial. E é nesse nível sutil onde está a real evolução da humanidade. E é neste nível sutil que vocês devem permanecer a todo momento. Pois então vocês sempre estarão apercebidos da história que vocês estão contando. E da história que vocês querem contar conjuntamente com esse atual momento planetário. E se permanecerem sempre nesse nível sutil, onde as reais histórias dos rumos futuros do planeta estão sendo contadas, você então sempre estará assegurado de que seu único caminho é o da ascensão. E é o único caminho no qual você culminará e que você de fato completará nesta vida, se você sempre permanecer na energia, na sua própria energia e, por sinal, se é sua energia soberana, se assim você escolher. Eu sou Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você. Eu acho que eu farei uma parte 2 dessa temática desse vídeo. E quando esta sair, nos vemos nessa temática, então, de uma próxima conversa, de uma próxima interação. Abraços, boa noite.